Boa noite, a graça e a paz. Amém? Amém. Irmãos? Bom estarmos na casa do nosso Deus, bom estarmos na casa do Senhor, para juntos louvarmos e bendizermos ao nosso Deus. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 24 a 26. Mateus 16, versículo 24. Amém? Diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Amém. Até aqui. O Senhor Jesus nos ensina que para sermos seus discípulos, para sermos seguidores dele, devemos carregar a nossa cruz. Amém? Devemos a cada dia negar a nós mesmos as nossas próprias vontades, as nossas próprias paixões, para vivermos a vida que o Senhor quer que vivamos. Amém? Nesse momento eu convido você a colocar-se em oração diante do Senhor, de dizer ao Senhor das suas dificuldades, dos seus anseios, apresentar-se diante de Deus, dizer: Senhor, eu preciso negar a mim mesmo, eu preciso de fato carregar a minha cruz. Que o Senhor me ajude, em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, louvado, exaltado é o teu santo nome. A ti somente, ó Deus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda exaltação, porque só o Senhor é digno. Tu és, ó Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ó Deus, e por isso rendemos a ti todo o nosso louvor. Em nome de Jesus, nós queremos nessa noite, ó Deus, pedir ao Senhor perdão pelos nossos erros, perdão pelas nossas falhas. Ó Deus, em nome de Jesus, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos nessa noite dizer ao Senhor que sim, nós queremos dia após dia, ó Deus, carregarmos a nossa cruz, porque queremos, ó Deus, em nome de Jesus, encontrarmos contigo, porque queremos, ó Deus, em nome de Jesus, estar contigo naquele grande dia em que o Senhor nos chamar. Em nome de Jesus, nós rogamos ao Senhor que o Senhor nos ajude nas nossas fraquezas, que o Senhor nos ajude nas nossas limitações. Ó Deus, enquanto a cruz estiver pesada, que nós possamos ter a convicção de que não estamos sós, de que o Senhor está conosco, de que é o Senhor quem nos ajuda, que é o Senhor quem nos sustenta pela mão. Em nome de Jesus, nós queremos rogar ao Senhor pela tua graça, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Queremos nessa noite apresentar a ti, ó Deus, um louvor de todo o nosso coração. Nós queremos apresentar a ti, ó Deus, uma adoração de todo o nosso coração, em nome de Jesus, porque o Senhor merece, porque o Senhor merece. Em nome de Jesus, nós rogamos a ti, que o Senhor nos visite de uma maneira especial. Dizemos a ti, ó Espírito Santo de Deus, que tu és bem-vindo nesse lugar, tu és bem-vindo no nosso meio. Nós não viemos aqui, ó Deus, apenas para encontrarmos os nossos irmãos, as nossas irmãs, não. Nós viemos aqui porque sabíamos, porque temos essa certeza de que quando nos reunimos, o Senhor se faz presente. E nós te dizemos: és bem-vindo no nosso meio. Faz aquilo que te apraz nessa noite, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Vamos adorar o Senhor, em nome de Jesus, de todo o nosso coração, com toda a inteireza do nosso ser. Louvamos, exaltamos o teu nome, Senhor. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta.
que eu nasci, cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais
A sua oferta pode trazer ao altar do Senhor em forma de gratidão, de fidelidade a Ele, mas em mesmo espírito de louvor, de confiança e de certeza, vamos cantar essa canção. Amém? É isso que desejamos, é isso que desejamos. Não vejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Você alegria da sua entrada sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá, outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor, cantemos todos, Ele é nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser parte da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. Na sua vida foi um exemplo de amor. Cantemos todos, Ele é nosso Senhor. Declare: Jesus virá, outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor, cantemos todos, Ele é nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser parte da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. Na sua vida foi um exemplo de amor. Cantemos todos, Ele é nosso Senhor. Jesus virá, outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui. Todos juntos em um só louvor, cantemos todos, Ele é nosso Senhor. Jesus virá, outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui. Todos juntos em um só louvor, cantemos todos, Ele é nosso Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia, louvado seja o nosso Senhor Jesus, aquele que um dia virá nos buscar. Amém? Amém. Quando eu canto essa canção, a expectativa é muito grande em saber que o Senhor Jesus virá nos buscar. Louvado seja o nosso Deus. Boa noite, irmãos. Graças a paz. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 25. Capítulo 25, verso 22. Gênesis 25, verso 22.
palavra do Senhor: e os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: por que estou assim? E foi consultar ao Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, louvado seja o nome do Senhor. Exaltamos, bendizemos, glorificamos a Ti. Tu és o Deus digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Ó Deus, pedimos ao Senhor agora que o Senhor fale conosco, fale por meio da Tua palavra. Ó Deus, que não seja eu falando, mas seja o Senhor falando conosco nessa noite. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo. E, ó Deus, que o Senhor cumpra o propósito do Senhor para as nossas vidas. Ó Deus, com essa Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a vida aqui, o texto está falando de Rebeca, né? Verso 22 aí, fala de Rebeca, que estava grávida e que não sabia que estava grávida de 2, e Jacó, mas Esaú, desde o ventre da sua mãe, já estavam lá disputando o lugar. E aí o texto diz justamente isso, que os filhos lutavam no ventre dela. E então ela disse: por que estou eu assim? E foi consultar o Senhor. Irmãos, a vida de Jacó foi marcada por lutas, e desde o ventre da mãe. E quando ela lutava com seus irmãos, Rebeca, ela não sabia que estava grávida desses 2, e como não tinha médico para fazer uma ultrassom naquele tempo para saber quem era dos 2, é interessante isso, porque hoje nós estamos acostumados a passar pela gestação da mulher e desde muito cedo já saber qual é o sexo do filho. Então você já se prepara para aquilo. E mãe me conta que até o meu nascimento ninguém sabia o que eu era. Então era sempre uma surpresa. E naquele tempo não era diferente. Era uma surpresa vir um filho. Naquela época o povo prezava muito ter sempre um homem também, mas muito mais surpresa ainda era ter 2. E Rebeca não sabia disso. E por ela não ter médico para poder estar consultando, para estar fazendo um ultrassom, o que é que ela disse no texto aí? Ela foi consultar o Senhor, porque ela estava passando por aquela agonia toda, que eu imagino que devia ser uma agonia, aqueles 2 brigando dentro da barriga o tempo todo. E, irmãos, e o que é que eu quero trazer nessa noite? Porque talvez também você tenha uma vida marcada por lutas na sua vida, na sua história. A sensação que tem é que a gente nasceu para lutar, e tudo que faz é marcado por lutas, por dificuldades, por perseguições. Nada do que você consegue ou conseguiu até hoje nunca foi fácil, sempre com luta, sempre com adversidade. É porque, de fato, irmãos, eu queria trazer nessa noite: você nasceu para lutar. Essa palavra é para você que é lutador, é para você que é um guerreiro, que continua travando as batalhas para fazer aquilo que é certo, para conquistar aquilo que você deseja, para conquistar aquilo que Deus sonhou para você. Amém? Você nasceu para lutar? Então a gente precisa compreender a palavra do Senhor, que as lutas ela não vêm para nos destruir, ela vem para nos fortalecer. E tem várias áreas da nossa vida que nós passamos por lutas. A minha luta talvez não seja a sua luta. Existe a luta comum entre nós, todos nós passamos, a luta contra o pecado. Existe, cada um tem suas próprias lutas, cada um passa por suas dificuldades. São diversas as histórias que, se nós abríssemos aqui espaço, teríamos para contar cada uma história diferente de muita luta. Eu imagino, a irmã estava falando ali que os eletrodomésticos da casa dela, tudo se queimou. E eu imagino que não foi fácil. Nada que a gente conquistou, nada. Você pode olhar dentro da sua casa, aquilo que você tem, do mais simples que seja, foi conquistado por luta. Foi
com trabalho, com esforço, com sabedoria, com economia, sabe, os seus estudos, o que quer que seja. Tudo foi para você se manter no seu emprego, tudo foi com muita luta, com muita dificuldade para manter a sua casa, para manter a sua família. Sempre teve dificuldades. E eu olho para a minha vida e vejo que nada daquilo que nós temos conquistado, apesar de não ser tantas coisas, mas aquilo que Deus tem nos concedido, foi sempre com lutas. Porque é muito fácil alguém adquirir um bem e falar assim, quanto é, toma. E a gente conquistar com muita luta, com programação, com espera, e tudo isso é muito difícil, mas nós precisamos entender que o Senhor sempre está conosco. E a vida de Jacó foi assim, uma vida de lutas, e ele começou a lutar desde o ventre da sua mãe, porque Deus tem uma promessa para ele, irmãos. Enquanto nós temos promessa de Deus, vem as lutas, para tentar nos impedir de que as promessas se cumpram. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus vela em cumprir as suas promessas. Amém? E é por isso que nós vamos refletir um pouco na história de Jacó. A primeira luta que Jacó enfrentou. Além do ventre da sua mãe, a gente via na vida de Jacó uma luta na família. Aí nós estamos falando, acho que com todo mundo, né? Todos nós temos as nossas lutas dentro da nossa casa, no meio da nossa parentela. Mas o interessante é que Gênesis 27, 41 diz assim: Esaú, pois, odiava a Jacó, por causa da bênção com que seu pai a tinha abençoado, e disse consigo: vem chegar os dias de luto por meu pai, então hei de matar Jacó, meu irmão. Era um conflito entre irmãos. Qual é o nome do homem? Abraão, Isaac gostava mais de Esaú. Sua esposa Rebeca gostava mais de Jacó. E aí os conflitos não eram simples assim, porque Isaac já estava velho, já estava cego. E aí, na oportunidade que teve, Rebeca ajudou a Jacó a passar a perna de Esaú. E isso gerou um conflito muito grande. E também havia uma disputa entre irmãos por causa das suas diferenças e também pelo direito de progenitura. Existia uma batalha de quem deveria ser mais esperto. E Jacó, nesse quesito, ele foi mais esperto. Lembra que eu falei a semana passada que a sabedoria humana ela é esperteza? Jacó não foi sábio, Jacó foi esperto. Mas a gente percebe, irmãos, que havia um propósito de Deus em tudo isso. Jacó teve que fugir de seu irmão, que odiava a família, e por causa disso ficou dividida. E aí, irmãos, quando Jacó também teve lutas dentro da sua casa, depois que eles saíram, se dividiram, eles começaram conflitos, saíram sem falar um com o outro, dividiu a família. E aí Esaú constitui a sua família, Jacó constitui a sua família, Jacó é trapaceado pelo seu sogro, trabalha 14 anos pela sua esposa. Sabe, conflitos com o sogro, conflitos por causa da sua esposa, conflitos de todos os lados. Seus filhos, que foram gerados depois, que teve José, um deles, foi odiado pelos seus irmãos, vendido como escravo. Olha só as lutas. A vida de Jacó foi marcada por lutas, por divisão na família, por problemas familiares. Nós, quando enfrentamos lutas familiares, irmãos, nós precisamos pedir a Deus que nos dê sabedoria para reedificar o nosso lar. Hoje nós estamos acostumados a quebrou, joga fora. Antes nós éramos assim. A sandália havaiana, ela era bem utilizada. Sim ou não? Quebrava o botãozinho, prego nela. Quebrava o outro botão, prego de novo. Furava o solado e pronto, não tinha jeito. Mas se não tivesse jeito, continuava usando ela. Até não poder mais. Por quê? Porque o objetivo não era esse. Era consertar. Quebrava o brinquedo do filho, o pai chegava lá, dava uma armengada, amarrava um arame, um parafuso,
e o menino continuava brincando até daqui a pouco quebrar de novo, enquanto não tivesse jeito mais para consertar o brinquedo, é aí que se jogava fora. Hoje as pessoas estão assim, quebrou a sandália, antes de quebrar já jogam fora e compra outra. Quebrou o brinquedo, joga fora, ó, e aí olha para dentro do seu casamento, olha para o meio dos seus filhos, olha para o relacionamento entre os irmãos, familiares, e aí jogam fora também. E esse não é o propósito do Senhor. O propósito do Senhor é que a gente lute pela nossa família. Não desista dos seus. O inimigo quer que você desista dos seus filhos. Não desista deles. O inimigo quer que você desista do seu casamento. Não desista do seu casamento. Um conselho que eu sempre dou: briga dentro de casa. A mulher indaga, o homem fica com raiva. O homem indaga, a mulher fica com raiva. Mas uma coisa tem que acontecer. A gente sai dali com raiva, mas pensando de que forma nós vamos consertar aquilo que gerou conflito dentro da nossa casa. E tem muita gente que sai dali pensando: o que é que eu vou fazer para cair fora dessa labuta, porque eu não quero viver mais assim. E muitos separam, porque não querem lutar pelos seus casamentos, não querem lutar pelas suas famílias, e nós não podemos aceitar essa divisão no meio da família. Você precisa lutar pelos seus. É fato que tem hora que dá vontade de desistir de alguém, da nossa família, por ser chato, por ser ignorante, por não ouvir a gente, mas de fato nós precisamos lutar, porque esse é o propósito do inimigo: tentar separar as famílias, tentar destruir casamentos, tentar destruir conceito de família e tudo mais. Mas nós precisamos lutar em nome de Jesus. Amém? Eu sei que você tem enfrentado luta na sua família, mas você precisa vencer. E a família só pode vencer como? Unida. Amém? Unida. A gente vê muitas famílias destruídas porque vivem por si só. A primeira coisa que um homem deve saber quando casa com uma mulher é que ele já não vive mais só. Ele não tem que viver a vida com os amigos dele, do mesmo jeito que ele vivia. A sua vida financeira não é do jeito que você quer, não é do gastar sem conversar com o próximo. Você tem que saber que agora tem uma pessoa do seu lado para trabalhar com você. Eu vejo muitos pais de famílias endividados por falta de sabedoria da mulher. E por outro lado também eu vejo o contrário: muitos homens bem-sucedidos por causa da sabedoria da mulher que ajuda ele. Eu conheço casos, irmãos, que o homem está endividado e a mulher não está nem aí para isso. Continua gastando e sufocando o marido. Não há como suportar isso. E é preciso ter sabedoria. É preciso lutar, e quando na luta tem que ser juntos. Amém? Tem que estar unidos. A gente fala da comunhão dentro da igreja, mas a comunhão tem que ser também dentro da nossa casa. Amém? Em segundo lugar, a exemplo da vida de Jacó, lutas do trabalho. Gênesis 31:41 diz assim: estive 20 anos em tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes mudastes o meu salário. Jacó era pastor de ovelhas, e quando foi morar com seu sogro Labão, fez um trabalho de ficar com a parte do rebanho malhado. Então Deus fazia com que se aumentasse mais os nascimentos das ovelhas malhadas. Era assim. Havia um acordo que nem meu avô fez com minha tia, a cunhada dele. Meu avô criava gado, e aí minha tia tinha umas vacas lá e colocou no meio do rebanho de voo. O acordo era o seguinte: uma cria é sua, do rebanho da minha tia que estava lá no meio, e outra cria é minha. O filho que nascer dessa sua vaca aqui agora é seu, mas o próximo que nascer dela vai ser meu. Era um acordo que eles tinham. E o acordo de Labão com Jacó era mais ou menos isso: você vai cuidar das minhas ovelhas, e as ovelhas malhadas que nascerem malhadas serão suas, as puras serão minhas. E Deus abençoava Jacó trabalhando, aí nasciam mais malhadas do que puras.
E aí, Labão falou: esse negócio está errado, o homem está crescendo mais que eu. Mas ele fazia parte do acordo. E aí ele foi e mudou a ideia: não, as malhadas serão minhas, as outras serão suas. Aí acontecia o contrário: as malhadas começaram a produzir menos e as outras começaram a produzir melhor. E aí Labão havia aquela confusão dentro da casa dele. Fora o tempo que passou a perna de Jacó, porque arrumou a mulher que Jacó não queria. Ele trabalhou 7 anos por ela, e aí no dia do casamento, no escuro lá, não tinha luz, e aí nem conheceu a mulher dele. E aí quando ele viu, não era ela, não, que era a outra. Não, a outra é mais nova, não pode casar primeiro que é mais velha. Ou então trabalharei mais 7 anos por a outra. E assim foi. E aí o cara foi passando a perna nele, vários conflitos. E aí, irmãos, nós podemos ver que não mudou muita coisa dos dias de hoje, para os dias de hoje. Enfrentamos lutas. Uns querendo ser espertos para cima da gente, acordos não cumpridos, e a gente vê no trabalho pessoas vivendo insatisfeitas, porque não se cumpre uma palavra. E, irmãos, eu vou dizer uma coisa: a gente precisa mudar muito a nossa mentalidade como trabalhador. E eu confesso para os irmãos que eu mudei muito da minha cabeça com relação ao tempo que eu trabalhava para o meu tio. É assim: eu vivi 8 anos infeliz no meu trabalho, simplesmente porque eu achava que eu deveria ganhar mais. Tudo bem. E quando eu fui pedir um aumento, eu recebi R$50 de aumento. Eu queria R$300, eu falei: mas se me der 200 já está bom. Aí ele foi e me deu 50. Me deu vontade de nem aceitar. Isso me tornou mais infeliz ainda. Mas, irmãos, se a gente for parar para pensar, quando ele me chamou para trabalhar, ele me prometeu um salário. E um salário eu estava ganhando. Ele não deixou de cumprir. Então a gente precisa entender isso também, que às vezes ele fala: estou passando por luta no meu trabalho, meu patrão não me valoriza. Não, ele só te prometeu. Ele falou assim: às vezes, aí eu fui trabalhar no posto com meu tio, e agora deu um tempo que eu fui ajudar ele, um tempo depois, e aí os caras vinham reclamar: mas eu acho que eu deveria ganhar mais. Eu falei: vem cá, quando ele te chamou, ele te prometeu quanto? O que eu estou ganhando? Eu falei: então ele não está descumprindo a tua promessa, não. A promessa para você não. Mas aí, quando nós olhamos muitas vezes, irmãos, existem perseguições no trabalho. Existe gente querendo puxar o teu tapete, falsidade. Cobre engolindo cobre, é assim que a gente diz. E a gente às vezes quer fugir do problema, só que na verdade, não fugir do problema não adianta, porque você sai daqui e vai para outro lugar e às vezes é pior. E eu costumo dizer o seguinte: é melhor ficar num problema velho que você conhece do que um problema novo que você não conhece. Mas as lutas, elas acontecem. Mas a gente tem que entender o seguinte: que nós somos governados pelo Senhor. A gente conversando hoje lá em casa, meu sogro falou bem assim: se o Senhor está no controle, as coisas vão dar certo. Eu falei: se o Senhor está no controle, não. O Senhor nem está no controle. O Senhor é o controle. Porque estar no controle pode ser que amanhã ele não esteja, mas o Senhor é o nosso controle. As coisas podem estar de cabeça para baixo no mundo inteiro. Nós precisamos entender que Deus, ele está no controle. Deus tem colocado você onde Ele colocou, então Deus está no controle. E se há lutas, há perseguição, há conflitos dentro do seu trabalho, peça ao Senhor que abra as portas da sua vida. Seja fiel a Ele. Irmãos, não existe caminho diferente em qualquer área da nossa vida, inclusive até mesmo na nossa área de trabalho. Seja fiel a quem? Ao Senhor. E ser fiel ao Senhor em todo o tempo significa também ser fiel à empresa que trabalha. Eu estava falando até com a irmã Sandra sobre irmã Edmundo. Começou a trabalhar lá, eu falei: ó, entre o peão que está lá do lado dele, trabalhando com ele, e a empresa, ele precisa priorizar a empresa. É a empresa que empregou ele.
Só se a empresa pedir para ele fazer algo que não agrada a Deus, aí ele pode desobedecer. Se tiver que pagar o preço, uma despedida do emprego, que pague, mas que permaneça fiel. Deus é o Deus que quer que os seus servos sejam fiéis. A gente precisa ser fiel, até mesmo no meio do nosso trabalho. Fiel a Deus, fiel à instituição, enquanto ela for fiel a Deus também. E, irmãos, e aí nós vamos tornar cidadãos melhores. Porque é o seguinte, irmãos, eu já ouvi da boca de empregadores falar assim: é crente? Vixe, eu não quero não. Crente é difícil de lá lutar. E eu não quero não. Olha que coisa triste. Seja fiel. Seja fiel. Eu estava falando com a irmã Sandra. Fala para todo mundo, seja fiel. Porque mesmo que ele não fique a vida toda lá, que ele tem que sair, ele sai com a recomendação de que foi fiel, de que trabalhou bem, de que fez a coisa certa. E existem pessoas no Napão lá que a gente sabe, às vezes chega uma pessoa para nós perguntando uma porta de emprego e a gente não diz, porque a gente sabe que aquelas pessoas não foram fiéis nos seus outros trabalhos. Isso é triste. Isso é ruim. Por outro lado, nos alegra, porque nenhum empresário lá da igreja, lá de Irecê, chegou para o pastor Bira e falou para ele: eu preciso de uma pessoa, eu preciso que o senhor me arruma uma pessoa para trabalhar comigo. Que responsabilidade é essa do pastor Bira? E aí foi perguntar: gente, eu estou precisando de uma pessoa para trabalhar na empresa que o rapaz me pediu. Aí falaram todo mundo de nome. Eu falei: não, moço, calma, eu não vou indicar qualquer um não. Tem que ser uma pessoa que trabalhe certo. E ele indicou e o homem veio agradecer o pastor, porque as 3 pessoas que ele arrumou para trabalhar lá da igreja tem sido uma bênção na vida deles. E isso nos alegra. E é assim que deve ser o crente, o servo de Deus. Amém? O segredo é a fidelidade a Deus. O segredo é a fidelidade. Ah, o patrão não vai com minha cara. Não tem problema, seja fiel. Esse dia eu vi o cara contando, e aí a gente precisa aprender muito isso. O cara chegava na banca de jornal para comprar o jornal e o cara atendia ele de forma ríspida. Sabe aquelas pessoas que às vezes você entra numa loja e a pessoa fica com raiva, parece que você entrou na loja para comprar? E o amigo que estava com ele falou: toda vez que você compra um jornal ele te atende desse jeito, ele, todos os dias é desse mesmo jeito. E você sempre atende, responde ele com a educação, ele sim. Ele falou assim: a minha vida não é baseada na reação de acordo as pessoas fazem comigo. A minha vida é baseada sobre princípios. E um dos princípios que a palavra de Deus nos ensina é ser fiel a Deus. Andar com fidelidade. Amém? Então seja fiel a Deus e o Senhor ajudará você. Em terceiro lugar, as lutas espirituais. Jacó passou por uma luta espiritual muito forte, pesada, e às vezes até eu que sou leigo, é difícil até de entender você ver Jacó lutando com um anjo. Mas a Bíblia diz em Gênesis 32, 24: Jacó, porém, ficou só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. E aí, irmãos, aqui está falando sobre uma batalha espiritual, uma guerra espiritual. Jacó estava voltando para se reconciliar com seu irmão. Ao encontro da sua família, especialmente para se reconciliar com seu irmão Esaú. E no meio do caminho, quando passou na parte rasa do Rio Jordão, local chamado Val de Jaboque, se encontrou com um anjo do Senhor que o detinha, mas Jacó estava determinado a seguir e lutou, pedindo a bênção divina. A partir desse momento, Jacó aprendeu a lutar com Deus e pedir a ajuda do Senhor para tudo em sua vida, porque essa luta mudou a sua vida. É importante lembrar que essa luta fez com que o anjo do Senhor, como diz o texto, mudasse o nome dele de Jacó. Para quem? Israel. Jacó lutou e prevaleceu, Deus mudou o nome dele. Irmãos, às vezes as pessoas vivem estigmatizadas pelo seu passado. Jacó era estigmatizado pelo seu nome, que significa
significava trapaceiro, a esperteza como ele agiu com seu irmão, as discussões, o tanto que ele sofreu por causa disso. Ele estava estigmatizado. E então o que acontece? Deus muda o nome dele. Irmãos, nós não temos esse costume de mudar o nosso nome. Mas a nossa vida tem que ser mudada. Não há como viver, dizer que é crente e não ter a sua vida transformada. Não há como dizer, agora eu sirvo a Jesus, e viver da mesma forma que você viveu. Foi até dito aí, que disse que a igreja presbiteriana é igual a outra igreja, que vive de qualquer jeito. E você, eu falei aqui na oração, se você fizer, você é membro. Quem é membro aqui? Quase todo mundo. Existem dois tipos de membros. Membro comungante e membro não comungante. Comungantes são aqueles que batizam, dão sua profissão de fé, estão fazendo parte da comunhão, tomam ceia. Certo? Pisa na bola para você ver. Você vai passar pela disciplina. Você vai passar, se for um negócio particular seu e que você precisa mudar e o conselho tem que intervir, é só você e o conselho. Mas se for alguma questão pública, é tratado aqui no púlpito, o pastor chega e vem, fulano de tal, está sendo afastado da comunhão, disciplinado, por tempo determinado ou indeterminado, por causa disso, disso e disso. É sabido de todos, da sociedade, a Bíblia diz que isso é uma disciplina, para que as outras pessoas vejam e temam, para que também não façam. E é com tristeza que é anunciado no púlpito quando precisa. Mas tem fulano de tal, está vivendo de todo jeito. Ela é membro comungante? Não. É membro, eu falei aqui agora, não comungante. Ela vai viver do jeito que ela quiser, nós não temos jurisdição sobre ela. E o nosso desejo é que a pessoa continue vindo, porque ouvindo a palavra que transforma. Na expectativa de que Deus transforme. Se não transformar, não é problema nosso, é problema dela. Mas que de fato a igreja passa por disciplina, sim. E sabe para que isso, irmãos? Não é para destruir a pessoa, não é para envergonhar a pessoa, não. A disciplina, como diz o texto, no momento parece ruim, mas no final dá frutos bons de arrependimento. E quantas pessoas, e para nossa alegria, quando nós disciplinamos, a nossa maior alegria é quando nós vamos anunciar a sua restauração. É com muita alegria que é com festa que nós fazemos isso. Porque a pessoa respeitou o processo, passou pelo processo e enfrentou lutas, e a gente viu mudança. Porque se a gente não vê mudança, a gente fala assim, espera mais um pouco para a sua restauração, porque eu não vi mudança em você ainda não. Eu me lembro de um irmão lá da igreja que ele passou 4 anos em disciplina. Porque quando é tempo indeterminado, é indeterminado mesmo, não tem tempo. E ele se arrependeu assim que ele foi disciplinado. E ele passou pelo processo, mas ele passou 4 anos e as pessoas cutucando ele. Falou, moço, pede a restauração, você já está sendo uma bênção. Ele falou, calma, não é o tempo ainda não. Eu ainda estou precisando mudar algumas coisas. E ele mudou e tem sido uma bênção na vida da igreja. E é uma pessoa abençoada que viu aquele processo que ele passou, enfrentou e já não é mais quem ele é. Ele teve a sua vida transformada. Irmãos, a nossa vida precisa ter uma vida transformada. Todos os dias nós temos algo para ser transformado nas nossas vidas. No último dia da nossa vida, ainda teremos algo para ser transformado. Mas a Bíblia nos ensina que nós precisamos ser pessoas melhores do que nós éramos. Porque o Evangelho produz isso. Amém? E essas lutas espirituais fazem parte da nossa mudança. Jacó já não era mais o mesmo, porque teve a sua vida transformada. Tem até um trecho interessante que quando José é tido como morto, a Bíblia diz que Israel passa a ser chamado novamente de Jacó. E durante muitos anos Israel é chamado de Jacó. E quando ele recebe a notícia de que o seu filho, que ele pensava que estava morto, ele recebe a notícia de vida do seu irmão e diz assim, então Israel se levantou. É porque talvez naquele momento de dificuldade, irmãos,
a sua vida espiritual ficou comprometida por um período de tempo. Mas quando Deus transformou a sorte dele, trouxe a boa notícia novamente, Israel reviveu dentro do coração dele. Irmãos, muitas vezes nós passamos por momentos assim, em que parece que o que sobressai na nossa vida é o mau testemunho, é o pensamento contrário, é a ação errada, é a palavra maldita. Mas quando o Senhor vem sobre nossas vidas, trazendo convicção de pecado, trazendo mudança, trazendo arrependimento, o nosso novo homem brota novamente e Deus restaura a nossa sorte e somos edificados e somos transformados para o louvor da glória de Deus. Amém. Não devemos deixar de lutar. Não há nada que eu faça para ser salvo, irmãos. Uma vez salvo, para sempre salvo. Fulano estava salvo e desviou. Ele nunca foi. Morreu desviado? Nunca foi. Provável que ele nunca foi. Era salvo, estava desviado, voltou. Sempre foi salvo. Se fosse para morrer, teria voltado antes ainda. Mas seria reconciliado com Deus. E quantos se reconciliam na hora da morte? Aí tem gente que fala assim, mas isso não é justo. E qual é a justiça nossa? Para nós, é a justiça de Deus que se revela ao homem. Ele salva quem Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, no tempo que Ele quer. Ele salvou o ladrão da cruz no momento da hora da sua morte. Ele quis. Amém? E quem dera todos fossem assim, mesmo na hora da morte. É uma coisa que eu vivia, eu cresci com esse negócio na minha cabeça. Porque eu sei que na condição em que meu pai estava, se ele morreu daquele jeito, não tem jeito para ele. Mas um dia, na minha cabecinha, imaginando as coisas, eu fiquei pensando, e se daqui para lá, naquele caminho, Deus havia mudado seu coração e ele estava disposto a mudar, e ele foi interrompido naquele momento com aquele carro, naquela pista. Porque a Bíblia diz que nós teremos surpresas no céu. Cláudio Duarte fala assim, teremos 3 surpresas. A primeira é a gente. Eita, cheguei, que legal, que beleza, cheguei, consegui. A outra é, você está aqui. Essa é a segunda surpresa. Quem você não pensava que estaria, está. A terceira surpresa, cadê o outro? Que devia estar aqui e não está. Não está aqui, está com um concorrente, como ele disse. E é isso. E a gente precisa, irmãos, permanecer até o fim e lutar, permanecer fiel. Às vezes, no momento de dificuldade, a gente às vezes até cai. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E a gente precisa ter essa visão espiritual de Efésios 6, a armadura de Deus, palavra de Deus, capacete da salvação, espada da proclamação do Evangelho. Nós temos que vestir ela. Porque, irmãos, quando nós lutamos na carne, combatemos pessoas, mas quando lutamos no Espírito, combatemos o mal que está agindo no meio das pessoas. Quando você luta na carne dentro da sua casa, você está lutando com o seu próximo. Quando você luta no Espírito, você está vencendo o mal que está tentando separar você e o seu próximo. Amém? Então a gente precisa compreender isso, para o louvor da glória do Senhor. Depois disso, a vida de Israel teve sua vida restaurada, passou por lutas ainda, continuou lutando até o fim da sua vida, mas também experimentou a vitória. Viu seu filho José, próspero, governador do Egito, viveu de maneira próspera e digna no Egito. A partir dele, Deus fez uma grande nação, que veio o Filho de Deus, descendente dessa grande nação, e que deu a sua vida por nós, e que salvou vidas naquela época, que mesmo sendo perseguidos de morte, não desistiram do Evangelho, e pregaram o Evangelho até que o Evangelho chegasse até nós, para enfrentar também as lutas, mas experimentar também vitórias da parte de Deus. Amém?
que o Senhor possa estar iniciando no nosso coração. Não importa a luta na família, nem no trabalho, e a luta espiritual que você está enfrentando, não desista. Saiba que Deus é o controle de todas as coisas. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos porque o Senhor nos permitiu estar aqui. Quando a expectativa é que não estivéssemos, por medo da chuva ou das estradas, mas graças a Deus o Senhor nos permitiu estar aqui. E o Senhor nos permitiu prestar esse culto ao Senhor. Que o Senhor receba o nosso culto. Que a palavra possa causar mudança na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa vida íntima com o Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que as vitórias, assim como Jacó, Israel lutou e prevaleceu, nós também possamos prevalecer, para que teu nome seja exaltado, para que teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Nós oramos por cada um que está aqui, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um deles, sobre aqueles que não puderam ouvir por causa de enfermidade, que o Senhor os visite. Ó Deus, aqueles que não vieram por estarem desanimados, que o Senhor também visite, aqueça o coração, em nome de Jesus Cristo. Tua palavra diz que até o desejo de adorar vem do Senhor. Por isso visita cada um, no nome de Jesus. Nós louvamos e exaltamos o teu nome. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, que nós possamos voltar para os nossos lares debaixo do cuidado do Senhor. Amém.